Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a Sana tava com uma preguicinha de mostrar produção. Tenho produção ali para mostrar para vocês, mas hoje eu vou conversar um pouquinho. Vou produzindo aqui, vamos conversar um pouquinho. Aqui tá um dia bem agradável, já é quase 16 horas, quase 16h30 eu busco a Maria Cecília ali na BR, né? Transporte escolar chega e eu vou ali pegar ela. Meninas, eu sou a Sana, a Rossana, né? A responsável aqui pelos vídeos do canal, de segunda a sexta-feira, vez em quando no sábado ou no domingo. Tô contando aqui, conversando com vocês, acho que vai dar certo. Espero que sim. Gurias estão produzindo jogo de banheiro. Diz aí nos comentários o que tu tá fazendo por aí. Na combinação do lilás com detalhe em branco. Hoje eu vou produzir um pouquinho com vocês sobre... Perdoa aí, né? Eu vou conversar e vou crochetar sim. Uma vez eu recebi em um vídeo que eu fiz assim, a mulher colocou ou crocheta ou conversa. Ah, eu posso fazer os dois. Eu consigo. Ai, gente, perdoa aí se vocês não gostam de conversa e crochê, crochê junto, tá? Mas a gente já vai adiantando aqui, a gente sabe que o tempo da gente é precioso e daqui a pouco é todo aquele vucu-vucu de final de tarde, né? Recolhe roupa e prepara a janta e isso e aquilo, e marido chega do trabalho, graças a Deus, não tô reclamando, mas tô adiantando aqui porque tempo é dinheiro, né, gente? Tô colocando aquele bico rendado aqui, mas vai dar tudo certo. Gente, sobre vendas, né? Como que eu faço as minhas vendas morando aqui no sítio, né? Eu moro a 25 quilômetros da cidade. Já morei um tempo na cidade, mas a maioria do tempo sempre é assim, na zona rural e longe, né? Longe das principais clientes. Claro que eu tenho cliente aqui na região também, né? Só que a gente sabe que para fora, assim, zona rural, né? Tem a população bem menor, né? Então, como que eu faço as minhas vendas e como que tudo começou? Eu sei fazer crochê desde 9 anos, né, gente? Desde 9 anos que eu dei fiz as primeiras correntinhas. Como que eu fiz? Com quem que aprendi? Sozinha. Ó, sozinha, tô aprendendo sozinha. Não exatamente, gente. Eu fui numas meninas que faziam e eu observei como elas faziam. Eu tenho uma facilidade para aprender fazendo e repetindo várias vezes, mas sozinha. Às vezes, quando eu vou aprender com alguém, eu tenho muito mais dificuldade. Eu não tenho problema assim em fazer, desmanchar, problema nenhum. Se eu começar a fazer uma coisa e der errado, eu desmancho e começo de novo até que a coisa dê certo. E foi assim. Comecei então as primeiras correntinhas aí. Fiz algumas pecinhas, fazia primeiro aqueles panos de prato, esfregõezinhos, aquelas pecinhas com as linhas finas. E de primeiro nem tinha muito o barbante, que agora tem essa variedade maravilhosa de cores, de numerações. Tu pode fazer no 2, no 4, no 6, no 8, tem até 24 fios, né? Naquela época existia muito a Anne não, a Cleia Fina, a Mercer. Gente, eu fiz crochê com a Mercer. Era Mercer que dizia. Fazia com agulha 1.0, 1 ponto alguma coisa, era finíssima, né? Até cortava os dedinhos. Mas era o que tinha e eu gostava de fazer. Então a gente fazia peças pequenas normalmente e tudo bem. Era mais um passatempo. Aí comecei lá com acho que com 13, 14 anos eu fazia pano de prato, me sentia, ó, maravilhada quando eu fazia os paninhos e
As amigas da minha mãe, quando iam lá em casa, e minha mãe também era uma artesã, mas trabalhava com lã crua, ela oferecia e vendia, e eu me sentia maravilhada, principalmente com aquela ideia de que ali dentro de casa, com pouquíssimos recursos, tu transformava uma coisa que não tinha nada a ver em outra, bem linda, sabe? Tu pegava um paninho, tipo a mãe comprava aqueles sacos, né, que na época era, eu recortava, fazia todo aquele alinhavo com linha fina, linha de costura, caseava, depois fazia os barradinhos, sabe? Então eu amava tudo aquilo, sempre amei a transformação de uma coisa simples em uma coisa bem legal, bem vendável. E aí a gente tem aquela fase que dá aquela parada. Eu estudava, fazia magistério, logo eu engravidei, né? A gente com um filho pequeno é mais complicado, não tinha tanta maturidade para ver que o crochê era uma possibilidade maravilhosa de venda, de ganhar dinheiro, né? E o tempo passou e quando eu tive a minha depressão, eu acumulei algumas peças. Porque para mim o crochê, além de ser um artigo de venda, um produto para venda, ele é muito terapêutico, né? Então eu comecei aquilo como uma terapia e fui acumulando algumas peças ali. Então, um belo dia eu resolvi oferecer e vendi tudo, gente. E dali eu fiz e cada vez mais. Mas eu não tinha estoque de barbante. Mas eu sempre fazendo, nem que fosse alguma coisa, porque tudo que eu fazia, embora eu não tivesse organização financeira, ou não era bem organização financeira, gente, é que eu vivia tempos mais difíceis, entende? Às vezes tinha períodos que eu entregava uma peça de crochê e eu precisava estar comprando alimentação. Então eu não tinha como, às vezes, nem colocar o material que eu tinha usado no lugar, né? E a gente sabe que para a gente ter um estoque, a gente tem que ter uma disciplina muito grande. E às vezes não só disciplina, meninas. Às vezes a gente que é mãe, minha garganta tá secando, a gente que é mãe, a gente às vezes não pensa em colocar ali. A gente realmente está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e gasta o dinheiro sim, e não recrimino quem faça isso. A gente tem que sim pensar primeiro nos filhos e em alimentação principalmente, contas principalmente, honrar dívidas, e às vezes as dívidas não são dívidas que tu faz em aleatório, são dívidas extremamente necessárias, e na época era, né? Depois eu vim para fora, se passaram muitos anos, engravidei da Maria Cecília, né, minha segunda filha, e sim, gente, após a minha gravidez da Maria Cecília, eu botei na minha cabeça e Deus me deu a ideia da criação do canal. Do outro canal, né, gente? Do primeiro, que esse já é o segundo canal. Então, ali começou tudo, gente. Ali eu comecei a organizar, porque aí a vida já estava mais tranquila. Não que eu não tivesse apuros com relação a dinheiro, sim, todo mundo tem, né? Mas aí as coisas já estavam mais consolidadas, né? Aquela história toda. E aí eu consegui e tive o prazer, gente, de fazer a minha primeira compra. Onde que a Sana comprou pela primeira vez na vida? Virtualmente, que não foi na minha cidade. Alto Padrão Aviamentos. Gente, foi a minha primeira compra. Eu comprei assim com medo, né? Porque a gente sempre ouve falar de golpes, disso e daquilo. E naquela época, o Alto Padrão Aviamentos, nossa, comprei. Eu sempre comprava assim, tipo, ia lá na loja, comprava 2, 3, 4, 5 cones de barbante, trazia para casa, deixava o meu dinheirinho lá e já trazia, né? E aí tu faz aquela compra virtual, nunca tinha comprado, então tu nem sabe como é que é, né, gente?
como que é, como que vai chegar, quando que vai chegar, e era aquela expectativa, né? E aí depois veio pandemia, gente do céu. E eu fiquei em êxtase, assim, ó, quando eu recebi o meu minha primeira caixa de barbante. Porque, principalmente, gente, aqui na minha cidade é terrivelmente caro o barbante. Então eu comprava um valor super, super acessível. E aí começaram muitas e muitas vendas, começou a alavancar tudo na pandemia. Tudo deslanchou ali. Era uma época muito complicada, muito triste, mas ao mesmo tempo, para mim foi boa porque eu iniciei no YouTube, as visualizações eram perfeitas, muito boas, o canal cresceu rapidamente, as vendas, meninas, eram ótimas também. E como que eu comecei a vender? Principalmente, sempre o meu campeão de vendas foi Facebook. Sempre, sempre, sempre. O Facebook e os grupos de vendas da minha cidade. Tipo, esses desapegos de tudo que tu vende, desde roupeiro usado até roupa usada, carro, tudo que tu imaginar. Então eu entrei em vários desses grupos de vendas, né? Porque ali eu já vi que era uma porta perfeita para as vendas. E as minhas clientes que eu já tinha, as minhas amigas, como eu me empenhei em fazer mais peças, então elas conseguiram visualizar mais opções e ali começou toda a venda, muita venda, graças a Deus. E até os dias atuais eu faço isso. Já fiz única plataforma, meninas, que eu nunca vendi, nunca deu certo eu vender assim para outro lugar que não fosse aqui a minha cidade, alguém que me conheça daqui, né? É pelo Instagram. Instagram, muitas vezes elas chamam, mas normalmente são pessoas que moram bem longe aqui do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai somar, embora eu faça os envios pelo Superfrete, ainda fica caro e ainda fica difícil a conclusão ali da venda, né? Mas o campeão, indiscutivelmente, é o meu Facebook. Eu vendo peças também, ah, vendo peças também pelo WhatsApp, né? Inclusive, eu tenho um grupo de clientes pelo meu WhatsApp que eu vendo. Inclusive, o grupo se chama Clientes VIPs da Sana. Inclusive, quem estiver vendo o vídeo e é extensivo apenas para clientes, gente, o grupo não é para crocheteiras, tá? E quiserem participar, é só me falar. É onde eu posto as peças para vender. Então, o que que eu priorizo? Primeiro eu posto no Facebook, que automaticamente já vai para o Instagram, e depois essas são as minhas primeiras clientes e compartilho ao mesmo tempo no grupo e no status do WhatsApp. E depois, se eu não vendo, aí por esses meios, aí eu coloco nos desapegos. Por que por último aí? Porque aí eu preciso. Normalmente as pessoas que são desse grupo, e quando eu estava morando na cidade era mais fácil, as pessoas já querem pegar a peça logo, né? Não querem esperar. E eu preciso, e quem tá no grupo e quem tá no meu Face já sabe, que eu preciso fazer entregas o dia que eu vou ir na cidade. Eu preciso, como é 25 quilômetros de distância, eu preciso juntar algumas peças para que o dia que eu for e que eu possa estar conciliando com outra coisa, ou seja, o pagamento de uma conta, uma emergência, um remédio, as compras de supermercado, eu já faço as entregas, né? Porque se eu vender uma peça aqui e ir lá na cidade para entregar, não vai compensar. Então eu junto várias
várias peças, ou pode ser até uma peça, caso eu necessite, ou vá meu esposo, alguém na cidade, aí a gente já conclui a entrega, né? Então é assim a venda principal. Uma coisa que eu quero deixar dicas para vocês também é quanto à compra de material, meninas, tá? Eu vou falar para vocês em breve uma maneira de vocês estarem comprando, mas eu tô arrumando primeiro, tá? Com desconto pelo meu nome, tá? Mas eu vou compartilhar tudo e esclarecer tudo com vocês, deixar tudo certinho. Então, é interessantíssimo e importantíssimo o controle ali do teu estoque. Ah, Sana, eu não quero ter estoque, eu moro numa cidade onde é barato o material. Beleza, não é o meu caso. Eu aqui, gurias, se fosse comprar na minha cidade, bom, para te ser bem, olha, encurtar bem o papo sobre valores. Antes da Maria Cecília nascer, a Maria Cecília, em nome de Jesus, dia 8 de dezembro, ela vai fazer 9 anos. Eu fiz uma colcha para mim. E eu comprava o barbante da Amazônia aqui na minha cidade de 2 quilos. Isso há praticamente 9 anos atrás. Custava R$ 64. Tu imagina, 9 anos atrás. Então nem sei quanto que tá, porque a partir daí nunca mais eu comprei, né? Sempre compro pela internet, aproveitando opções tanto de fretes como de preço, promoções, tudo. A minha vida é catar promoção, né? Porque a gente sabe que se a gente quiser colocar um valor super acessível para cliente, a gente comprou um material acessível para a gente também. Se a gente quer botar um valor a mais, vai aumentar o nosso lucro. Então, não tem, por exemplo, eu penso assim, o meu dinheiro é o meu dinheiro, ele foi muito suadinho, então eu preciso sim estar comprando onde tem preço bom. Mas tem regiões que não tem frete gratuito, gente. Tem inúmeras possibilidades de compra. Às vezes, Shopee não sai gratuito o frete, mas tu já vai ter R$ 20 de desconto no teu frete. Então, se tu tiver cupons de desconto, cupons de vídeos, se tu tiver juntado moedas, né? Tu vai ter sim um valor de material mais barato, com certeza, do que tá aí na tua região. Isso é indiscutível, gente. Porque tem regiões, aqui, por exemplo, a minha cidade, não é porque se eu consigo estar comprando com frete gratuito e comprando de um em um cone muito mais barato que se for comprar na loja, tu imagina a loja por quanto que não comprou. Então, às vezes, não é uma questão de estar longe ou perto, é uma questão de que os comerciantes da nossa cidade, eles, tipo, arrancam os olhos das pessoas, né? Eles querem lucrar muito, muito num produto que não é tão caro assim. Tu pagar caro por um produto que ele realmente é caro e tu não tem opção nenhuma, que tu vai e tu compara preço, tu vê em outros lugares e sabe que é muito próximo daquele valor, sei lá, gente, dá sim para comprar na tua região, caso, né, tu encontre aí uma diferença de R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, dá sim. Aí tu vai lá, tu pega, tu olha, olha, tá bem limpinho, isso e aquilo, tá bem macio, tu escolhe, aí compensa. Mas tu pagar, gente, um valor do material que tu compra por 20 e poucos na internet e na tua cidade estão cobrando 30 e tantos, gente, isso é uma exploração terrível. Então, o teu lucro vai começar com a sabedoria que tu tiver na hora de comprar o teu material, né? Então, não compre material onde está um abusivo valor, gente. A primeira é saber onde comprar, é a primeira maneira que tu já faz por ti mesmo na hora de comprar para aumentar o teu lucro.
Às vezes a gente vê meninas vendendo barato e pensa, nossa, como tá vendendo barato, aí tem uma pessoa vendendo por R$ 10 a mais, mas ela comprou o barbante por muito mais caro. Então, sobre precificação, não tem como analisar a não ser a própria pessoa, né? A própria pessoa que pagou, a própria pessoa que fez, né? E tem meninas que estão no início, que demoram mais para crochetar. Tem gente que crocheta rápido, tem gente que tem mais tempo para crochetar, entendeu? Tem mais tempo. Eu, por exemplo, eu tenho tempo que dá para crochetar, principalmente os dias que a Maria está para a escola. Ela estuda segunda, quarta e sexta, o dia todo até as 16h30, no caso, né? Então, este período desses 3 dias principais é os dias que eu mais crocheto. Ah, mas a Maria já é grande. Sim, também tem essa questão. Meninas que têm bebê recém-nascido, também, né? Cada criança, cada caso é um caso. Então, sobre precificação é isso daí, gente. Não tem como eu fazer uma análise de uma peça que foi tu que fez com as tuas dificuldades, tá? Então, hoje já conversei mais de 20 minutos com vocês. Então, hoje era um papo assim, meio que aleatório, mas que sim, é sobre crochê, é sobre comprar bem os seus barbantes, né? Tô trocando, tirando o fio branco, agora eu vou colocar o lilás de novo para fazer o acabamento desse jogo. Tá, meninas? Amanhã eu volto mostrando produção, né? Amanhã é sábado, se Deus quiser, eu volto mostrando produções para vocês. Beijo, gente. Beijo, beijo. Fiquem atentas, gente, a essas prosas, assim. Eu gosto muito quando as gurias publicam esse tipo de vídeo, que a gente sempre tira ensinamentos, inspirações para a gente trazer para a vida da gente e o que agregar, o que dá para fazer, fazer sim, tá, gente? E o crochê é construção, como tudo na vida. Nada é de uma hora para outra. Tu não vai ter 20 clientes se tu começou hoje. Mas daqui a um tempo, se tu tiver perseverança, tu vai ter 40, 50, 100, entendeu? Tudo uma questão de não desistir, tá? Não vai nessa aí que se alguém disser para ti que tu não vai conseguir, gente, eu sou extremamente positiva quando se trata de mim mesma, sabe? Eu sou positiva, eu tô com Deus e Deus está comigo, eu tenho certeza que eu posso, que eu consigo e principalmente sou muito persistente. Eu não desisto assim no primeiro não, nem no 20º. Tá, pessoal? Sempre vai ter alguém para te ajudar, para te apoiar. E o YouTube tá aí para isso, gente. Tanta crocheteira maravilhosa nos inspirando todos os dias, gente. Todos os dias tu vai assistir um vídeo com um pensamento e aí tu vê o vídeo, tu escuta o que ela tá fazendo e aquilo ali se multiplica. Eu acho assim o YouTube, ele é aquele fermentinho que a cada dia cresce, aumenta a tua expectativa com relação ao teu trabalho, ao teu crochê. Tem meninas muito inspiradoras, gente, principalmente pela persistência. Eu gosto muito de gente persistente que não desiste fácil. As coisas precisam de tempo. Gente, por exemplo, se tu plantar uma sementinha de laranja, tu imagina quantos anos aquela sementinha vai nascer, vai crescer, vai dar o tempo de florescer e dar o fruto. É preciso trabalhar e ser persistente para colher o fruto. Nada é da noite para o dia. Tá, pessoal? Beijo, gente. Se deixar, eu prosseguir com vocês até amanhã. Beijo, beijo!